Olá pessoal, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos à nossa terceira aula de Antropologia Bíblica. Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa abordagem sobre o ser humano. Eu quero me deter com o tempo que temos na aula de hoje, falando a respeito das três partes do ser humano. Nós já abordamos nas últimas aulas a respeito disso, mas de forma superficial, não adentramos a fundo no assunto. Então, eu quero falar com vocês hoje a respeito disso. Como vocês podem ver aqui no nosso slide, o homem é composto de corpo, alma e espírito. Então, é sobre esse assunto que nós vamos nos deter nos poucos minutos que temos na aula de hoje. Então, falaremos sobre corpo, alma e espírito, estas três unidades que formam o ser humano. Pois bem, meus irmãos, quando nós nos deparamos com a, com a criação do ser humano, nós percebemos que ele, como eu já disse, fora criado de forma especial pelo próprio Deus, pelo nosso Senhor Deus. E, como já fora dito, nenhuma outra obra da criação recebeu o privilégio como o ser humano recebeu, através da sua criação, como fora criado. Pois bem, de início, como vocês podem observar aqui no nosso slide, nós temos aqui duas imagens que fazem comparação uma com a outra a respeito da criação do ser humano. Temos uma comparação bíblica do tabernáculo no deserto com a formação do homem. Então, no nosso material, o autor ele faz uma comparação entre o tabernáculo no deserto e a formação do ser humano. Ele coloca que, assim como o tabernáculo no deserto tinha três partes, o ser humano também é composto de três partes. Assim como o tabernáculo no deserto era composto de três partes, também o homem o é. Vocês podem observar aqui no nosso slide, eu coloquei aqui essa imagem para comparar, para representar o tabernáculo, e essa imagem para representar o ser humano nas suas três dimensões: corpo, alma e espírito. Então, nós temos aqui o tabernáculo. Quando você estuda sobre o assunto, a criação, o modelo do tabernáculo, no deserto, você percebe que ele tinha três partes. A primeira parte que nós temos, ela é chamada de pátio. Então, no pátio, que continha a bacia de água para lavagem e que continha também o altar do holocausto, essa parte era chamada de pátio. É a primeira parte do tabernáculo. A segunda parte era o lugar santo. Quem estava fora, quem estava no pátio, não via o que estava dentro no lugar santo. Nós temos a terceira e última parte do tabernáculo, que é o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Então, assim como o tabernáculo tinha pátio, lugar santo e lugar santíssimo, ou santo dos santos, assim também é o ser humano na sua constituição. Ele tem também três partes. Então, o autor coloca que o pátio aqui do tabernáculo é como se fosse, ou simboliza, o corpo. Eu coloquei aqui para vocês perceberem. Então, o pátio representa o corpo. O lugar santo, onde ficava, perdão, o lugar santo, onde ficavam os pães e a mesa da proposição e outros utensílios,
representa a alma. A alma, ela, quem está fora do lugar santo, aqui é representado pelo tabernáculo, quem está no pátio não consegue ver a alma. Por isso que a alma é uma parte imaterial, invisível, porém real. Nós temos também o lugar santíssimo, ou santo dos santos, que era onde a arca da aliança ficava, estava depositada. E essa parte o autor compara com o espírito humano. Então, já nesta introdução, nós percebemos que o ser humano ele é comparado ao tabernáculo no deserto, que continha 3 partes, assim também o ser humano tem 3 partes. Então, nós temos o ser humano, corpo, alma e espírito. Quem está no átrio, quem estava no átrio, ficava no átrio, não via aquilo que estava no lugar santo e não via também aquilo que estava no santo dos santos. Por isso, representa a alma e o espírito, porque essas 2 partes do corpo humano, elas são imateriais, são invisíveis, mas reais. Então, o ser humano é comparado com as partes que era composta o tabernáculo. Nós temos que entender também, caros alunos seminaristas, que a Bíblia também divide o homem em 2 partes. Então, quando nós estudamos a antropologia bíblica, nós percebemos que o homem ele é formado de 3 unidades, como vocês podem ver aqui na tela: corpo, alma e espírito. Anote aí no seu caderno: corpo, alma e espírito. 3 partes. Entretanto, a Bíblia também fala que o homem é dividido em 2 partes. Pastor, pregador, professor, mas não há uma contradição? Não. Porque quando a Bíblia fala que o homem é dividido em 2 partes, ou apresenta 2 formas de dividir o homem, ela está falando no sentido físico e no sentido espiritual. Por quê? Porque o homem, a Bíblia também o divide em um homem exterior e no homem interior. Foi aquilo que eu falei na última aula. Então, a Bíblia também divide o ser humano em 2 partes: homem exterior, carcaça física, e homem interior. O que representa o homem exterior, professor? O corpo. O que representa o homem interior são 2 partes. A alma e o espírito humano representam o homem interior. Então, há também a necessidade de que nós não confundamos o espírito humano com o espírito de Deus. Abri um parêntese aqui para dar esta informação. Porque muitas pessoas utilizam-se de maneira incorreta, interpretam um texto de forma totalmente errada para justificar uma afirmação que a Bíblia não diz. Como assim, professor? Talvez você já possa ter ouvido alguém dizer isso no contexto de movimentação espiritual, de dons espiritual, manifestações dos dons espirituais. Ah, mas o espírito é sujeito ao profeta. Então, eu tenho que me controlar, eu tenho que controlar o espírito, porque o espírito é sujeito ao profeta. Então, as pessoas confundem esse texto que diz que o espírito é sujeito ao profeta, como se o texto estivesse se referindo ao Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo é sujeito àquele em que é sujeito àquele que ele está usando, que se refere ao profeta, mas é errado. Ali o texto não está se referindo ao Espírito Santo, mas está se referindo ao espírito humano. O espírito ali está em letra minúscula, E minúsculo. Então, quando nós falamos que o homem interior é representado pelo corpo,
perdão, é representado pela alma e pelo espírito, isso quer dizer que não é o Espírito Santo, mas o espírito humano que habita dentro do ser humano, e não o Espírito Santo. Então, quando as pessoas dizem que o espírito é sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo, mas é o espírito humano que é sujeito àquele que está sendo usado, não o Espírito Santo. Ok? Tudo bem até aqui? Pois bem, vamos prosseguir. Mais aqui na frente, mais à frente, retornemos ao slide. Mais aqui na frente, meus caros irmãos, nós vamos falar sobre essas três partes do ser humano. Então, se o homem é composto de corpo, alma e espírito, o que é o corpo? O que é a alma? O que é o espírito? Então, essas perguntas nós vamos respondê-las nesta aula, tudo bem? Então, vamos lá. O que é o corpo? Temos essa imagem aqui, né? Será que é uma aula de anatomia, professor? Não, eu coloquei aqui para representar o corpo, a parte física do ser humano. Então, essa é a parte física, é a minha parte física, é a sua parte física. Lá em Gênesis 2,7 diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então, essa parte aqui representa o pó da terra, a parte física. O pó da terra, sendo a matéria-prima, construiu essa parte, que é a parte material, é a parte física. Então, essa, como você pode ver, essa parte é a parte exterior, é o homem exterior. Ok? Então, vamos lá, rapidamente. Então, nós temos aqui, ó, homem exterior e homem interior. Nós estamos falando sobre o homem exterior, que é a parte física, externo, a parte que está apresentável. Então, o corpo é o homem exterior, é a parte exterior do ser, é a parte exterior do ser humano. Então, é aquilo que a Bíblia chama de homem exterior. Ok? Tudo bem? Beleza. Então, qual é a finalidade desse homem exterior? Qual é a finalidade do corpo? Pois bem, o corpo, a sua finalidade é ser. Não vou definir como única finalidade. Vou definir como uma das suas finalidades. Uma das finalidades do corpo é ser morada, ser casa. De quem? Ser a morada da alma e a morada do espírito. Então percebe que o homem exterior habita nele também o homem interior. Ou seja, na parte externa do ser humano habitam as duas partes imateriais, que é a alma e o espírito. Então, enquanto o homem interior habita, presta atenção, enquanto o homem interior, o que é o homem interior? É a alma e o espírito. Enquanto a alma e o espírito habitam nesse homem exterior, ele permanece vivo. Se a alma e o espírito sair, esse corpo aqui, meus irmãos, se compadece, morre, padece. Um exemplo aqui, vou dar um exemplo de um texto bíblico, lá em Gênesis. Vamos para a Bíblia. Gênesis, capítulo de número 38. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês perceberem. Vamos lá. Ok. Estão vendo aqui? Gênesis, capítulo de número 35. Gênesis 35, versículo de número 18. Vamos lá? Olha só. Olha o que o texto diz. Ao sair-lhe
a alma. Tá vendo? Ao sair-lhe a alma, aí entre parênteses, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Então, em Gênesis 35, versículo 18, o texto diz: ao sair-lhe a alma. A alma saiu da onde? Esse homem interior saiu da onde? Saiu da sua habitação, do corpo. Então, ao sair a alma do corpo, o que que acontece? Morreu, porque morreu. Então, quando a alma e o espírito elas saem do corpo, esse corpo ele não consegue mais se sustentar sozinho. Então, o que que acontece com ele? Ele morre. Outra coisa importante, o corpo ele não é aniquilado. Muitas pessoas dizem assim: ah, morreu, acabou, agora já era. Não. Morreu o corpo físico. Para onde ele vai? Ele vai para a sepultura. Ele vai para debaixo da terra. Mas isso quer dizer que acabou? Não. Se morrer um cristão, o que que acontece? Ao toque da trombeta, o que que vai acontecer com esse corpo? Se servia a Jesus, ele vai ressuscitar primeiro do que nós que estamos vivos, para ir ao encontro do seu Senhor nos ares. Agora, se esse corpo aqui é de alguém que, infelizmente, viveu uma vida pregressa, uma vida sem Jesus, uma vida imoral, esse corpo aqui ele vai permanecer morto, aguardando o quê? A ressurreição para o julgamento no trono branco. Ok? Tudo bem até aqui? Outra coisa que eu quero destacar aqui é que esse corpo, o nosso corpo aqui, outra finalidade dele também, além de ser morada da alma e do espírito, a sua finalidade também é ser morada do Espírito Santo. Tudo bem? Então, eu preciso que meu corpo seja também a habitação do Espírito Santo, porque foi o lugar, foi o ambiente, foi a casa que o Espírito Santo encontrou para habitar ao vir para a terra. Tudo bem até aqui? Então, meus irmãos, essa é a parte externa, é a parte do homem exterior, é a primeira parte, é a parte visível, o corpo do ser humano. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, para não ficar muito longo. Vou acrescentar mais, se possível, 2 vídeos para nós falarmos sobre o homem interior, que é a parte da alma e a parte do espírito humano. O que é a alma? O que é o espírito humano? O espírito humano. Tudo bem? Para a gente ter uma aprendizagem bem pedagógica, bacana, para não ficar nada, para não passar nada desapercebido por nós. Tudo bem? Então, vou encerrar o vídeo aqui e eu vou subir mais 2 aulas falando sobre o corpo, falando sobre o espírito e falando sobre a alma. Tudo bem? Que são as partes imateriais, invisíveis, porém reais. Tá bom? Te aguardo na próxima aula.